Olá, o meu nome é Mariel e esse é o canal Arte da Divisão Musical. Hoje nós vamos aprender sobre divisão proporcional dos valores. Bem, a música ela é composta de sons longos e sons curtos. Isso são demonstrados através de figuras, que são semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Esses são os nomes dessas figuras, das figuras de sons. Bem, gente, essas figuras não têm valor fixo, ok? E aí nós vamos fazer da seguinte forma. Bom, sabendo aqui, ó, a semibreve é a figura de maior valor, ela que compreende todas as demais. E aí nós vamos colocar nela, como ela é a primeira, nós vamos colocar o tempo 1, certo? Para nós fazermos esta proporção de valores de figuras. Primeiramente eu vou colocar os tempos aqui, depois eu vou explicar a divisão proporcional. Essa aqui é a semibreve, ela vai ter o valor de 1, a mínima o valor de 1 meio, semínima 1 quarto, 1 oitava cocheia, 1 16 a semicolcheia, 1 32 a fusa e 1 64 a semifusa. Bem, gente, agora nós vamos mostrar esse gráfico para mostrar aqui a divisão proporcional dos valores, desses valores aqui. Essa divisão proporcional em quantidade de figuras em relação à semibreve. Agora, já falamos os tempos, agora vamos para a divisão proporcional. Olha só, a semibreve é este retângulo aqui que eu coloquei. E aí, eu dividindo a semibreve, aqui ó, mesma coisa. Eu vou ter o quê? 2 mínima. Por quê? Porque essa mínima é metade da semibreve. E a semibreve é o dobro da mínima. E assim segue a ordem. Essa que está aqui já vai ser o dobro dessa e essa metade dela. Sempre é esta relação, dobro, metade. Tá ok? Então aqui eu já dividi o que? A semibreve em duas partes. E observando aqui, ó, o 2 aqui já está nos dizendo, são precisas duas mínimas para eu ter uma semibreve. Certo? Duas mínimas para eu ter quem? Uma semibreve. Aqui, a mesma coisa. Essa é a metade dessa. Então, vai ser o quê? Duas semínimas para uma mínima. Então, cortei uma mínima aqui, só uma. Duas para formar uma mínima e 4 aqui, ó. 4 para formar quem? A semibreve. Estão observando isso? Que essa numeração é sempre em relação à unidade, tá? Mas eu estou fazendo dessa forma para vocês entenderem que daqui para cá eu tenho 2, daqui para cá eu tenho 4. A próxima, que é a cocheia, mesma forma. Ela é a metade dessa, então vai ser, se é metade, eu preciso de 2 para essa. Aqui, ó, formei 2 em 1 quarto, quer dizer, 1 oitavo precisa de 2 dela para eu ter 1 quarto, que é uma semínima. 2, né? Daqui para cá e daqui para cá vai ser 4. E daqui para cá, 8. Então, você vai vendo a proporção desses valores. Próxima. Daqui para cá, 2. Daqui para cá, 4. Daqui para cá, 8. E dessa para a última, 16. Aqui, ó. Próxima. Dessa em relação a essa, 2. Essa em relação a essa, 4. Essa em relação a essa, 8. Essa em relação a essa, 16. E ela, em relação à semibreve,
32. Então, o que você tem que observar simplesmente é essa numeração. Aqui, você vai fazer a relação, a primeira figura em relação a cada uma. Então, a quantidade vai estar dizendo aqui, ó, 32 vai ser 32 fusas para eu ter uma semibreve. A próxima, 2, próxima, 4, dessa para essa. 8, dessa para essa. 16, dessa para essa. 32 e dessa para essa, 64. Então, é dessa forma que eu faço a divisão, que eu explico aos meus alunos essa divisão proporcional. Certo? Tem aquele quadro tradicional, né? Que é este aqui. Este quadro tradicional que mostra a semibreve sendo a primeira figura. Ela é dividida aqui em duas partes, tá aqui, ó. Então, essa numeração, como eu disse, já nos indica isso. São precisas duas para eu ter quem? Uma semibreve. A próxima, 1, 2, 3, 4, né? Que eu vou dividir a mínima, olha só. Eu cortando essa mínima que vai formar 2 semínimas. E até a semibreve, 4 semínimas. Próxima, são 8 cocheia. Próxima, 16. Próximo, 32 e a próxima, 64. Tá? E aí? Né? É muito bacana isso aqui, você aprendendo dessa forma. Aí, vamos agora exemplificar como se começasse da mínima. Então, sendo a mínima a principal, a que vai valer mais do que as demais, eu começo por quanto? Com o tempo. Nós vamos trabalhar sempre na unidade, certo? Para você fazer essa proporção em relação à figura. Então, a mínima um tempo, semínima meio tempo, olha só. 2 para formar uma mínima. Para formar uma mínima de cocheia vai ser 4, certo? Como não tem a semibreve, né? Então são 4 cocheias para uma mínima. Se tivesse a semibreve seria 8 cocheias para semibreve, mas eu estou em relação à mínima, então vai ser 4 para uma mínima. A próxima, semicocheia. A próxima, semicocheia, vai ser 8, né? Para eu ter uma mínima. Próxima, 16 fusa para mínima. E a próxima, olha só, 32 para uma mínima. Então, gente, dessa forma, nós aprendemos melhor a quantidade de figuras, a relação, a divisão proporcional aqui de uma figura a outra figura, tá? Então, olha só, na próxima, nós vamos trabalhar semínima. Semínima, figura principal, unidade 1, um tempo, meio tempo, um quarto do tempo, um oitavo e um 16. E aí segue, né? Da mesma forma, 2 cocheias para uma semínima, 4 semicocheia, 8 fusa e 16 semifusa. Sempre em relação a quem? A semínima. Tá? Próxima, cocheia, unidade, meio, um quarto, um oitavo. Então, eu tenho aqui o tempo e as proporções das figuras. 2 figuras, 4 figuras e 8 figuras. Então, 2 semínimas, ou 2 semicocheia, 4 fusa e 8 semifusa. Próxima, unidade, meio, um quarto, 2 fusa, 4 semifusa. A última, unidade e meio, 2 semifusa. Certo? Bom, se você ainda não entendeu, volte o vídeo, reveja tudo, mas tá bem explicado isso aí. É muito fácil de entender. É dessa forma que nós vamos aprender essa divisão proporcional.
Observarei como é simples, fácil aí de aprender a divisão proporcional. Coloca-se o tempo nas figuras e, ao mesmo tempo, eu vou ter a quantidade de figuras em relação à principal. Olha só. Então, olha só uma dica aí, ó. Se você vai fazer um teste, uma prova, né, um concurso que tenha esse tipo de perguntas assim, ó, quantas colcheias equivale uma semibreve? Pronto, você coloca a unidade, né, na semibreve que está em relação a ela, coloca o tempo 1, coloca um meio tempo, um quarto e um oitavo, que é a colcheia que está perguntando. Quantas colcheias? Está aqui, ó, 8 colcheias. Muito simples, aí você vai acertar com mais precisão. Não é preciso você, vou decorar quantas colcheias são precisas para uma semibreve. Dessa forma você vai aprendendo e automaticamente vai encaixando as quantidades de figuras, você vai aprender com uma facilidade muito melhor. Então, olha só, eu fui em relação a quem? A semibreve, certo? Então, é só você colocar o tempo 1 na figura, né? Então, se eu pergunto quantas fusas são precisas para a semibreve, eu faço da mesma forma, desenho aqui, coloco o tempo 1, meio, um quarto, um oitavo, um 16, está aqui, fusa, 1,32. Então, a numeração aqui está nos indicando. A figura vai valer 1,32, mas a quantidade já está aqui, ó. Eu já sei que são precisas 32 figuras para eu obter uma semibreve. Ok? Na próxima aula nós vamos falar sobre compassos, tá? E aí nós vamos dar continuidade a esse assunto também, que ele faz parte também da leitura e divisão. Nós vamos precisar dessa divisão proporcional, que da forma que eu ensino a divisão, vocês vão ver que vai se tornar fácil a leitura. É fácil a leitura de música. E nós vamos aprender com mais precisão, tá? Vocês vão observar que vai ser mais fácil de entender a leitura dessa forma. Então, nós vamos aprender os compassos, tá? Da mesma forma que nós aprendemos a divisão proporcional aqui, nós vamos tratar a divisão proporcional também nos compassos, tá ok? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dê seu like, compartilhe e até a próxima.